Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rufus Press. E hoje vamos ter um que faz tempo que não tem, na verdade, que é um Vultos e Sombras, né? O último Vultos e Sombras, se não me engano, foi sobre David Lynch. Desde então, quando da morte do David Lynch, eu acho que um outro depois, não tenho certeza. Mas o problema é que realmente com os trabalhos da Rufus Press sobra muito pouco tempo para ver alguma coisa nova, né? Eu inclusive tinha começado até a montar mais ou menos um roteiro, né? Que seria, na verdade, ideias, né? Que eu ia anotando a respeito do plano, da ideia de plano sequência, né? Especialmente por conta do sucesso, já passou esse sucesso faz muito tempo, do Adolescência, né? Isso aconteceu, sei lá, no início do ano, ninguém nem mais lembra que isso passou na TV um dia. Então, não consegui, no momento do hype, não sei se nem se vou conseguir até o final do ano. Talvez no outro ano, né? Já passou o hype, que ninguém nem lembra mais. Como eu falei, como se fosse uma espécie de delírio coletivo. Mas, né, a gente toca o barco. E hoje eu vou falar de um documentário de 2021 chamado The Velvet Underground. É um documentário sensacional. Ele, assim, ele, como muitos documentários, né, ele tem alguns elementos instigantes dele mesmo, digamos assim, e da ideia, de uma ideia central, que ele trabalha muito bem, embora, como tem muitos documentários, ele se baseie muito numa ideia consagrada, não vai muito além daquilo, não é? Não é, é do Todd Haynes, tá aí do Todd Haynes, ou Haynes, enfim. É um bom diretor, ele dirigiu um filme que eu gosto bastante, que é o Longe do Paraíso, que é uma espécie de revisão ou atualização, mais para atualização, com a Julianne Moore, esse filme, para o século XXI, que esse filme acho que já é de 2000 e pouquinho, 2002, dos filmes de melodrama americanos, produzidos por um diretor que não era americano, era alemão, Douglas Sirk, inclusive que veio imigrado da Alemanha nazista, né? E chegou a fazer filmes na Alemanha nazista, La Rabaneira. E esse filme é meio que uma revisão dos temas, da abordagem, né, do melodrama do Douglas Sirk, que era muito peculiar, né, dentro desse gênero. O Douglas Sirk também influenciou muito o Fassbinder, por exemplo, numa interpretação mais política do melodrama, né. Ele também dirigiu Carol, né, que é um romance acho que mais lésbico, né, mais homossexual da Patricia Highsmith. E o mais recente dele, não cheguei a ver, é Segredos de um Escândalo, novamente com a Julianne Moore, uma atriz que acho que está sempre recorrente trabalhando com ele, que é meio que é uma história de um escândalo, de um cancelamento. Esse tema está bastante em voga, principalmente por diretores ou, enfim, indivíduos aí com uma sensibilidade mais crítica desse aspecto dessa prática, na verdade, social muito comum, não é? Como Quaron mesmo. E aqui a versão, né, Segredos de um Escândalo seria a versão do próprio Todd Haynes, enfim, desse problema de cancelamento. Me parece que é um bom filme, não cheguei a ver, como eu disse. Mas é um diretor bem interessante, né? Ele dirigiu também Velvet Goldmine, que é uma espécie de biografia não autorizada do David Bowie. E é curioso porque ele usa esse nome Velvet Goldmine, não é por ser chique, né? É o nome de uma canção do Bowie, do início dos anos 70, que parece que não tinha direitos, ou os direitos não eram tão intensos, digamos, como qualquer outra coisa do Bowie, que, né, os empresários caírem em cima de você, ainda mais um diretor de cinema independente. Então ele usou esse título dessa canção para o filme dele, né? E também vi, um bom filme também, não é? Um pouco listomania do Ken Russell, né? Quer dizer, não chega tanto, mas é mais ou menos aquela pegada. Então, um bom diretor. E aqui ele resolveu fazer um documentário sobre The Velvet Underground. Eu acredito que uma boa parte dos ouvintes deste podcast, em áudio também, né, tanto ouvintes quanto espectadores,
eles têm uma boa noção do que seja o Velvet Underground. Mas vou tentar, digamos assim, fazer um rápido resumo, né? O Velvet Underground foi uma das bandas mais influentes dos anos 60. Eu acredito que, assim, no nível de influência, seja muito semelhante a praticamente todos os grandes artistas dos anos 60 influentes. Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, né? The Doors. O Velvet está nesse mesmo meio, nesse mesmo balaio. Só que ele tem elementos tão únicos que ele foi influenciando gradativamente, não foi também de imediato, não é uma banda que fez um sucesso gigante e que não podia nem se apresentar ao vivo mais, como era o caso dos Beatles, ou um pouco dos Stones, né? Era ou mesmo The Who, né? Uma banda até menos conhecida. Também não tem um cancioneiro inteiro, praticamente, um cancioneiro popular próprio, como é o The Byrds, né? Outras bandas também do período. Não, o Velvet Underground ele marcou de outras formas a música e a cultura contemporânea. Então, na verdade, a influência do Velvet Underground se dá em múltiplos níveis e em múltiplas artes. E isso reflete um pouco o próprio nascimento da banda, que é algo bastante. Que ocupa boa parte do primeiro terço do filme, do documentário. Então não vou me alongar muito nisso, mas a banda ela surge de um, digamos assim, quase de um conflito, ou de uma amizade entre John Cale, um músico galês, que vai numa bolsa, né, para os Estados Unidos, e nessa bolsa ele começa a trabalhar com músicos de vanguarda pós-John Cage. Tem um aspecto muito legal no filme do Todd Haynes, no The Velvet Underground. Esse filme é de 2021, né? Está disponível, só antes de continuar, ele está disponível na Apple TV, o que significa que também está disponível na Amazon Prime. Mas eu descobri recentemente que existe uma versão em Blu-ray, né, Blu-ray, da Criterion, que eu acho sensacional, inclusive com os curtas. Tem vários curtas que são usados nos grafismos, né? Algumas até umas gravações raras ao vivo, enfim, tem algumas coisas que eu não vou entrar também nesse ponto, daquilo que eu falei, que é aquela tensão de vários documentários, principalmente documentários informativos, não ensaios documentais como os do Herzog. Né? O Herzog, o Werner Herzog, ele tem uma outra abordagem documentário, um pouco o Errol Morris também, né? O Errol Morris ele oscila entre o Herzog e essa abordagem do Todd Haynes mais informativa, literalmente, né? Explica como surgiu a banda, né? Então, voltando, a banda surgiu então da união do John Cale, né, esse músico erudito, formação erudita pelo menos, numa América pós-John Cage. John Cage foi um incendiário da música, né? Ele tem uma peça que chama 6 minutos e aí não sei quantos segundos, que é literalmente os músicos assim, vão tocar e não tocam. E aí o som é, na verdade, do ambiente, das pessoas ali tentando disfarçar, sei lá, desconforto. Isso foi apresentado nos anos 60, até antes, né? E pós John Cage havia alguns músicos de vanguarda na América, né? Especialmente o Yannis Xenakis, que foi professor do John Cage, do John Cale, né, do Velvet, por um tempo, e depois o Lamont Young, que montou com John Cale uma banda chamada The Dream Syndicate, não é? Os registros do Lamont Young, ele foi entrevistado, eu nem sabia que ele estava vivo ainda, isso eu achei sensacional, né? Ele e a mulher dele, a Marion Zazella, né? Eles foram entrevistados nesse documentário. Achei isso incrível, nem sei se eles estão vivos ainda, porque eles são bastante idosos, mas continuam tocando e lançando os arquivos das gravações, que eu também nem sabia que existia, não é, no Bandcamp, que eu sempre tive muita curiosidade de ouvir. O Dream Syndicate existia desde antes do John Cale se integrar à banda, desde 62, 63, enfim. Não é? Procurem no Bandcamp Lamont Young que vocês vão encontrar. Eu vou até me deixar o link, né? E o Velvet, então, é a união desse cidadão, John Cale, galês, com o Lou Reed, que era um hitmaker, né? Ele fazia hits ali, compunha rapidinho hits para uma gravadora de Nova York chamada Pickwick Records.
Mas ele mesmo queria virar uma estrela do rock, obviamente, todo mundo na época queria, era mesmo ser youtuber, e queria compor músicas boas, músicas dentro da visão dele, que era uma visão bastante complexa, porque ele era homossexual, ou, enfim, bissexual, não sei. E ele chegou a levar eletrochoques, né? Ele não chegou a ser internado, mas ele me parece, nos testemunhos, nas entrevistas, algumas até bastante acho, raras, que tem no filme, inclusive, que ele sofreu uma terapia de eletrochoque para deixar de ser homossexual, ou ter trejeitos homossexuais. Enfim, esse tipo de coisa que era comum em 1960, né? Escapou por pouco, inclusive, uma lobotomia, que também era muito comum, um pouco antes, uma década antes, né, meados dos anos 50, né? Mas isso, as violências marcaram muito o Reed. Ele teve namoradas, uma até entrevistada, mas enfim, ele tinha um jeito próprio dele que não agradava a sociedade, não agradava os pais, né? E ele queria falar um pouco dessa, né? Os colegas de escola dele também dão alguns colegas dão entrevista. E é muito engraçado, né, esse ponto, porque ele era influenciado por um poeta mais ou menos beat, chamado Elmore Schwartz, que cometeu suicídio, né? Tem uma música no primeiro disco do Velvet Underground em homenagem a esse poeta, European Sun. E ele, por causa da influência desse Elmore Schwartz, escrever mais sobre o cotidiano, uma coisa típica da época dos beats mesmo, ele começou a escrever sobre bares gays, barra pesada, que era até, acho que era uma coisa até tolerada, mais ou menos, né, pela polícia, né, foi pré-Stonewall, né, era uma coisa bem marginal, assim, né, na época, assim, marginal no sentido de algo que não era tolerado pela sociedade, né, então ele falava sobre isso nos poemas e logo nas músicas. Então, ao mesmo tempo que ele queria fazer hits, e sabia fazer, improvisar muito bem, ele queria falar da realidade dele. E aí, encontrou o John Cale, os dois começaram, né, a conversar, montaram uma espécie de embrião da banda com alguns amigos do Dream Syndicate, também músicos de vanguarda, que lançam discos às vezes, mas que não são entrevistados, se ainda estão vivos ainda, que era o Angelus MacLeese, o outro é Tony alguma coisa, Tony Wilson, uma coisa assim, que eram amigos ali do John Cale, do Dream Syndicate, montaram o The Primitives, né, que é o embrião do Velvet. Aliás, tinha um hit bizarro, The Ostrich, meio Surf and Bird, de 64 ou 65, né? Meio Surf and Bird, mas com drone, né? Porque esse ponto é interessante. O que atraiu os dois músicos, isso também é muito trabalhado, a parte do John Cale e do Lou Reed, o filme, né, o documentário, ele é dividido mais ou menos nos músicos que fizeram parte, é quase como se fosse um perfil, não que não toquem outros assuntos ou nos outros membros da banda, mas tem um pouco de um perfil de cada um, porque de certa forma cada um teve uma carreira, né? Às vezes não exatamente na música, a gente vai ver o guitarrista, digamos assim, que era membro, né, fundador do Velvet Underground, foi ali convocado pelo Lou Reed, os amigos de faculdade, de escola. Ele deixou a música, nunca mais tocou depois do Velvet, se decepcionou um pouco e virou professor, virou pesquisador, né, virou, enfim, foi trabalhar com docência e educação, né. E então, mas voltando, o Lou Reed e o John Cale, então, se unem em grande parte por conta de alguns aspectos que aproximavam os dois, que não eram muitos. Um desses aspectos era a ideia de improviso, não é? A improvisação, que é essencial no Velvet Underground, ela e vai ter uma influência gigantesca posterior, né, na música pop, ela era muito apreciada pelos dois. E uma noção que o John Cale trouxe, e que eu acho que agradou bastante o Lou Reed, exatamente até para facilitar a composição musical, que é uma noção de repetição, é o drone, né? Drone, na verdade, o nome em inglês do drone é o nome do barulho que ele faz, esse barulho repetitivo de hélice, né? O drone, né, que é produzido por guitarras. Então, o John Cale usava uma viola, que ele disse que era um instrumento que tinha sobrado, né, quando ele estava no conservatório no País de Gales. E ele usava essa viola
com certos efeitos e da maneira como ele tocava, ele conseguia sustentar uma espécie de ruído contínuo, que é isso que eles faziam no Lamont Young, né? com o Lamont Young no Dream Syndicate, que é uma ideia de tentar fazer você ter uma espécie de êxtase por esse som contínuo e repetitivo, quase como uma turbina, exatamente, por isso o drone, né, essa ideia. E isso que provavelmente o Lou Reed acha uma boa. O Lou Reed mesmo tem um álbum só de ruído desse tipo, que é o Metal Machine Music, né? Tem nos streamings, fácil de achar. Difícil de achar os discos dos Velvets completos, né? Porque o segundo, no streaming da Apple, não tem uma música, que é justamente a jam, né? Que se chama essas sessões de improviso. Sister Ray, que inclusive foi homenageada pelo Joy Division muitos anos depois, né? Nos shows do Joy Division. Então, assim, isso não tem no streaming brasileiro, por algum motivo. Mas, enfim, pelo menos no da Apple, né? Voltando, essa noção de drone, isso aí criou uma revolução, não é? Porque era uma outra forma de tocar instrumentos de corda. Dessa vez o instrumento ele criava uma espécie de nota sustentada ad infinitum, ou seja por recursos técnicos, né? Aí começou a se desenvolver, recuperar algumas ideias de usar gravador, né? De usar pedal e pedaleira de efeitos para criar uma espécie de eco perpétuo, né? De reverberação. Essas pesquisas do John Cale, junto ao Dream Syndicate, depois ao Velvet Underground, depois solo, né? Também. Ele não durou muito no Velvet Underground. Essas pesquisas simplesmente revolucionaram a música, né? Praticamente uma boa parte do que foi produzido no rock and roll, de hardcore, de pós-punk a hardcore, não é? E certos tipos de noise, inclusive até uma fração da música pop parecia impermeável, o Velvet, mas se você escuta não é bem assim, porque tem influências paralelas, né, que é o heavy metal, tiveram, né, de certa forma, resgataram essas experiências com esse ruído constante. Então chamaram, como eu falei, um amigo ali de faculdade do Lou para ser a guitarra base, Sterling Morrison, e um amigo chama amigo, né? Uma amiga dele que era a Mo Tucker, a irmã de um amigo, na verdade, para ser Maureen Tucker, né? Para ser a baterista, o que era bizarríssimo, porque imagina uma mulher baterista. Tinha algumas mulheres vocalistas em algumas bandas nos anos 60, mas ou era girl group, é só mulher cantando, né? Ou era vocalista, né? De vez em quando tocar violão, né? Mas baterista era bizarro, mas tinha no Velvet. E aí eles contaram com a produção do Andy Warhol, grande pintor e artista plástico da pop art. E aqui também um aspecto interessante que o filme traz, alguns depoimentos. Por muito tempo, a visão do Lou Reed era uma visão assim, que o Velvet era um conflito de criatividade entre ele, que seria o apolíneo, por assim dizer, ou dionisíaco, dependia ali do humor do Lou Reed, e o John Cale, que seria ou apolíneo ou dionisíaco, e seria um conflito entre os dois. A banda surgiria desse conflito, né, até que o Lou Reed predominou, e pronto. Né? Tocou a banda mais um tempo, depois a banda acabou e virou essa influência gigantesca, que é literalmente do Japão à Argentina, a Patagônia, né? Tem a influência do Velvet, durante o final dos anos 60 já, e todos os anos 70 e 80, e por aí vai. Né? Mas não é bem assim. Não é? Nessa narrativa convencional, o Andy Warhol era uma espécie de diletante da música, né? Como era também do cinema, que levou, né? Ajudou o Velvet ali, na verdade usou um pouco também o Velvet, né? Como plataforma das algumas performances dele, algumas experiências dele da Factory. E ponto final. Mas não, né? Na verdade, o Andy Warhol conseguiu abrir portas, né? E é bem nítido isso, é até evidente, né? Não sei como ninguém atinou para isso antes, meio que confiou nos artistas, que, enfim, tinham ressentimentos, tá? Ele abriu portas, né? Porque nunca um disco, em 1966, no finalzinho de 66, com uma música chamada Heroin, e que não fala do barato em si, como várias músicas lisérgicas, né? Tipo, sei lá, 8 Miles High, do The Byrds.
o Velvet, ele falava, como eu disse, do cotidiano. Isso era um aspecto da poética, né, adotada pelo Lou Reed, inspirado em parte pelos Beats, especialmente Allen Ginsberg, aparece bastante nesse filme, aliás, e pelo Delmore Schwartz, que era o amigo dele, ele era discípulo desse Delmore Schwartz, né, foi professor dele na faculdade. Então, Heroin, né, é uma música sobre o consumo, os efeitos, o cotidiano um pouco, de uma droga que é a aniquilação. Né? Ela é basicamente uma sensação de uma espécie de nirvana químico. Né? E é muito difícil de representar um barato disso, porque né, o barato em si é outro. E por aí vai, né? Quer dizer, ele fala ali de como é que você tem, do cotidiano de você esperar o indivíduo que está trazendo, né, os papelotes, do cotidiano de você certas sensações, né? Aquela sensação de você gritar, né? E sair correndo, assim, no Sunday Morning, né? Que é uma canção belíssima do primeiro disco. Enfim. O documentário, então, ele envereda nisso, como eu disse, ele traz elementos muito interessantes, muito novos. Ele entrevista ali colegas, pessoas muito próximas do Lou Reed. Lou Reed faleceu, metade da banda faleceu. Né? O Stirling Morrison faleceu no início dos anos 2000, de câncer, né? E o Lou Reed faleceu em 2012, 2013. Né? Então, quem sobrou da banda é a Maureen Tucker, a baterista, né? Deu entrevista, bem idosinha, né? E o John Cale, que era o homem da viola, né, do drone no Velvet Underground. Ele também está vivo e até está tocando ainda. Né? Eu acho que ele lançou um disco faz alguns anos e tal. E então ele traz essas pessoas, né? Então esse é um aspecto interessante. Tem um arquivo de imagens sensacional. O filme já vale por isso, né? As imagens tanto dos aqueles retratos, né, que o Andy Warhol fazia, que filmava a cara do sujeito sem parar, assim, horas, né, minutos e minutos, e punha em loop atrás dos shows do Velvet. Shows do Velvet chamavam com a Nico, né? A Nico é uma adição, também tem uma parte enorme sobre ela, também morreu já, de concussão cerebral. A Nico foi uma adição do Andy Warhol, não é? Meio que a contragosto, ninguém queria, principalmente no Reed, ficou puto, né? Depois jogou isso na cara do Andy Warhol, né? Quando ele demitiu o Andy Warhol, né, o Lou Reed. Mas a Nico também era uma grande cantora, uma grande edição à banda, de certa forma, e também tocou sua carreira solo, né? Então tem imagens, shows antigos, dessas shows ao vivo do Velvet com a Nico, que era o EPI, né, Exploding Plastic Inevitable, é o nome, né? Que era esses shows, aí tinha um dos bailarinos, uma bailarina, na verdade, que ainda está viva, acho que o outro já morreu, metade, né, da Facture, nos anos 60, Ed Sidgwick, Billy Name, e essas pessoas que orbitavam Andy Warhol morreram de overdose, uma boa parte. Isso já no início dos anos 70, né? Mas, enfim, essas imagens são sensacionais, parece uma outra época, né? Literalmente mas parece um outro universo quase. Essa sensação curiosa de coisas, de artefatos culturais produzidos próximos de nós, né? Quer dizer, falei, alguns estão vivos, os músicos morreram, o Lou Reed morreu em 2013, mas que parece distante porque uma outra sincronização histórica, né? Que era o universo da Guerra Fria, era um outro universo. E o nosso registro cultural já não passa mais por aquele registro. Então é curioso isso, é como se a gente não conseguisse mais ferramentas para interpretar aquele mundo. E, como eu disse, tem uma ideia muito boa, que é uma ideia dessa Nova York que era única. Porque diferente da Califórnia, principalmente, e diferente de uma contracultura mais pasteurizada, né, que era essa contracultura dos hips, né, o Velvet Underground ele representava uma contracultura mais extrema, digamos assim, que odiava os hips, detestava, né, usava roupa preta, às vezes até uma roupa mais colorida, mas assim, não comungava daqueles valores, e principalmente da pasteurização dos valores. Né. Tanto que, só finalizando, para demonstrar também a influência perene, né, do Velvet Underground, estou aqui com a edição Hanks,
da Comic Zone, mais nova. Tamburini Liberatore, e esse outro Shabat que escreveu, acho que depois que morreu, Liberatore, né? E assim, a melhor história desse compilado, que vem todas as histórias, é a segundo arco. Segundo não, desculpa, o terceiro arco, que é o Feliz Aniversário, né? O segundo para o terceiro arco, na verdade, quando é o Hanks em Nova York e o Feliz Aniversário Luke, nesse período que ele está em Nova York, são essas duas histórias. E é nítida a influência do Velvet Underground, é nítida até a influência, o Tamburini, que aliás morreu também de overdose de heroína, já nos anos 80, que é o roteirista, ele era um crítico musical, e é muito aficionado, né, nos álbuns de punk, pós-punk dos anos 70, né? Tem várias citações aqui, a Iggy Pop, a Talking Heads, né? Enfim. E Joy Division, né, também. E, enfim, ele aqui nessas duas histórias tem personagens que são praticamente o Andy Warhol, né? Uma espécie de paródia, mas é quase uma homenagem. Inclusive, esse personagem do Andy Warhol está bem no final, ele consegue o que ele quer, né? O que é raro, né? Os personagens no Hanks todos se lascam, inclusive o próprio Hanks Xerox. Então é interessante, né? Como a influência do Velvet Underground, ele atravessou o campo musical, como eu disse, foi gigantesca no campo musical, e chegou à cultura pop de um modo mais geral, né? E o filme meio que registra meio que isso na sua origem, naquele ponto mais fundamental de surgimento, e qual foi esse manancial, que era uma contracultura gerada das vanguardas europeias em exílio, numa América, como eu disse, quase que parece de outra época, de outra dimensão, que é quase inimaginável hoje com Trump e esse tipo de coisa, né? Era um outro tipo de país, praticamente, que tinha Crumb, que tinha Velvet Underground, que tinha Fear Thing, Floor Elevator, The Doors, muitas visões diferentes, não é? Em conflito com o governo, claro, e entre si, às vezes, mas que davam uma riqueza muito grande. E aqui é esse aspecto, né? Essa contracultura específica que na qual o Velvet Underground tanto ele orbitava como ele meio que alimentava, né, com o tempo, conforme a própria influência do Velvet foi crescendo e se tornou gigantesca. Bom filme, né? Vale a pena assistir. Quem tiver essas assinaturas Apple TV ou Prime, dê uma olhadinha, vale a pena. Né? Eu vim em suaves prestações por conta dos múltiplos trabalhos que eu tenho, mas foi bastante prazeroso, bastante interessante e informativo, né, desse mundo que já não é mais o nosso mundo, infelizmente. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.